Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Mais uma tarde onde estamos reunidas compartilhando um pouco do que Deus está fazendo conosco. Que tarde temos vivido no Senhor. E esse mês estamos falando sobre mulheres da Bíblia. Estamos falando do que essas mulheres têm que podemos aprender com elas. Essas mulheres deixaram um legado e que eu e você também possamos deixar um legado na nossa geração. Que possamos impactar a nossa geração como mulheres. E hoje eu vou estar falando sobre duas mulheres que para mim são muito fortes, Débora e Esther. Esther, ela tem a origem do seu nome hebraico e significa literalmente estrela. Esther é uma mulher judia que foi escolhida pelo rei Assuero para ser sua rainha. Mas Esther, ela viveu uma vida tranquila no seu palácio, com todas as mordomias. E um certo dia, uma notícia chegou para Esther. E essa notícia já não deixou a vida de Esther tão calma como era. E Esther começa a entender ali qual foi o propósito de Deus para ela naquele lugar. E com essa notícia, Esther ela convoca as suas servas para jejuar com ela, para fazer um jejum para que Deus falasse com ela e orientasse. Só que naquele tempo, para você ir até o rei, você tinha que ser convocado. Até a sua esposa, até a rainha Esther, tinha que esperar o rei. Só que Esther ela não tinha esse tempo disponível, porque esse decreto tinha uma data específica para acontecer e ela precisava agir o quanto antes. E quando Esther ela decide ir até o rei, com certeza ela foi com medo, o coração estava batendo mais forte, mas ela não poderia de maneira nenhuma se distrair com nada, porque tinha um propósito naquele lugar. E quando Esther vai até o rei, ela vai se aproximando do rei, eu fico imaginando como estava ela passando pela cabeça dela, o que é que vai acontecer. Só que o rei estende o seu cetro de ouro. E Esther ela acha favor diante do rei. E aquele ato que o rei faz com Esther é como se para Esther significava a vida. Porque ele estava dizendo, Esther, eu te perdoo pela sua violação que você acabou de cometer, de vir até a mim, sem eu ter chamado. Só que o rei Assuero, ele amava a sua rainha. E em Esther 5,3 diz assim, e o rei perguntou, o que está acontecendo, rainha Esther? Porque ele sabia que de dias normais Esther não apareceria ali. Ela não iria até aquele lugar, não iria até o rei se ser chamada. Mas por que ela estava fazendo aquilo? Porque algo estava acontecendo. E o que deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Só que eu te pergunto, será que ali era o lugar para Esther falar? Esther não falou. Ela, muitas de nós talvez pegasse aquele horário, aquele momento e falássemos tudo que estava dentro do nosso coração, tudo que a gente estava pensando, tudo que a gente estava sentindo. Mas Esther não fez isso. Esther, ela, com essa atitude dela, ela honrou o seu esposo, ela não imaculou o seu esposo naquele lugar, ela não humilhou o seu esposo naquele lugar, porque ela ia falar de uma pessoa que tinha um cargo importante no seu reino. Mas ela não faz isso. Porque Esther sabia a importância de escolher o tempo certo e a hora certa para falar. E aí o que Esther faz? Ela faz um convite. E convida o rei e Amã para ir até o banquete que ela ia preparar. E nesse banquete, Esther ela arruma tudo que o marido quer. Tudo que o marido gostava estava naquele banquete, porque ela precisava criar uma oportunidade para compartilhar com seu esposo o que estava acontecendo. Ela precisava convencer o seu esposo que o que ela estava falando era verdade. E aquele banquete agrada tanto o coração do seu esposo que ele mais uma vez pergunta: qual é o seu pedido, Esther? E aí fica uma reflexão para mim e você. Será que a gente seria como Esther, paciente? Ou será que a gente falaria? Ou será que a gente já não tinha falado no primeiro encontro que teve com seu esposo, o que estava se passando?
Mas Esté entendia a importância de esperar o momento certo para falar. E ela diz: eu queria convidar você, meu esposo, meu rei, e Amã para um segundo banquete. E ele vai para esse segundo banquete. Lembre-se que Esté, ela estava debaixo de uma ameaça de morte, tanto ela quanto o povo dela. E ela precisava ter certeza da hora de falar com seu esposo. E nesse segundo banquete, Esté tem uma nova oportunidade de mostrar ao seu marido o quanto ela respeitava e o quanto ela amava. E em Provérbio 25:15 diz assim, ó, com paciência podemos convencer um governante e a língua suave pode quebrar um osso. Estela estava aflita, ela estava ansiosa, com certeza ela queria falar. Ela queria ajeitar logo aquilo, ela queria arrumar aquela situação. Mas ela precisava do momento certo para falar. Ela precisava da hora certa para falar, porque não poderia ter erro. E nesse segundo encontro, Esté chora e fala para o seu rei o que estava acontecendo. E aí a gente sabe o fim da história, né? Tudo que aconteceu. A mãe é morto, e o rei Assuero, infelizmente, ele não poderia tirar aquele decreto, porque antigamente quando o monarca dava um decreto, quando ele batia o carimbo com seu anel, não tinha mais como revogar, não tinha mais como voltar atrás. E aí o que é que ele diz para Esté? Ele dá todos pleno poder para Esté fazer um outro documento e dizendo que o seu povo pudesse se defender. E Esté, naquele momento, como rainha, ela usa da sua influência para salvar o teu povo, para salvar o povo de Deus. E é isso que eu quero que a gente entenda nessa tarde. As nossas vidas existe um propósito. Muitas vezes Deus nos coloca em um lugar e a gente não entende por que estamos naquele lugar. Mas é porque existe um propósito de Deus para as nossas vidas naquele lugar e Deus vai cumprir aquele propósito através da minha vida e através da sua, como foi na vida de Esté. Mas que possamos ser pacientes como Esté. Sabe, esperou o momento certo, criou a oportunidade. E que isso sirva para mim e para você. Não estou falando apenas de reino, mas eu estou falando como mulher, como esposa. Que possamos achar o momento certo, a oportunidade certa para falar o que precisamos falar para o nosso esposo. E para outras pessoas também, para um governante, para um líder, muitas vezes para um discípulo, que possamos achar o momento certo, criar a oportunidade. Porque quando falamos na hora certa, no momento certo, amadas, Deus vai entrar em acordo, Deus vai entrar em providência, como entrou com Esté. E aí, esse ato de Esté ir até o rei mostra como Esté era corajosa, como Esté temia o Senhor, como Esté ouviu o Senhor. E o que aprendemos com Esté? Ser uma mulher de fé, uma mulher corajosa, uma mulher humilde, uma mulher determinada. Ter a sabedoria diante das adversidades, sabe? Não ser pessimista, porque ela não foi pessimista em momento nenhum. Na história de Esté, você vê Esté falando que não ia dar certo. Mas ela sempre creu, colocou o Senhor na frente. Foi influenciadora, que possamos ser influenciadora das pessoas que estão à nossa volta, sabe? Paciente, que nós mulheres, oh meu Deus, é difícil ser paciente, é difícil segurar a nossa onda muitas vezes quando é necessário segurar, queremos logo explodir. Mas Esté não fez isso. E a segunda mulher que eu quero falar é Débora. Débora não é uma mulher que muita gente estuda, sabe? E eu estudando Débora, eu fico assim encantada com Débora. Débora, o nome dela significa abelha. Uma pessoa que possui uma força de vontade excepcional. Ela luta com grande determinação para alcançar os seus objetivos. Embora muito cautelosa, quando ela confia em alguém, ela se revela companheira doce e amigável. Gente, e aí quando você vai estudar a história de Débora, que começa assim em Juízes, fala um pouco dela, Juízes, né?
4:4-5 diz assim: Débora, mulher de Lapidote, ela era esposa, era profetisa, era juíza. Nesse texto diz que Débora se sentava debaixo de uma palmeira e julgava as causas dos israelitas que era levado para ela. E é bom lembrar que Débora foi a única juíza, a única mulher juíza. E ela, como profetisa, Deus a usava para revelar qual era a vontade dele em assuntos relacionados ao seu povo. Deus usava Débora também para mostrar para ela e resolver problemas que tinha no povo de Israel. Débora encorajava o povo de Israel, Débora encorajava o povo de Deus, Débora apoiava o povo de Deus. E nesses momentos que Deus falava com Débora, que Deus compartilhava as coisas com Débora, um certo momento ele pediu para Débora levantar um exército. Um exército que guerrearia contra os cananeus. E Débora convoca Baraque para ser líder desse exército. Engraçado que quando Débora vai convocar Baraque para ser líder desse exército, ele diz assim: eu vou. Mas eu vou se você for comigo. E Débora não teve medo. Ela foi corajosa e determinada e disse: eu vou com você, Baraque, para essa guerra. E quando Baraque ele faz esse convite para Débora, é porque ele era um homem de fé. Ele reconhecia o valor que tinha naquela mulher. Porque ele sabia que Deus estava com ela todos os dias, que Deus caminhava com ela. E que naquela guerra, se Deus quisesse falar algo, era através de Débora que ele ia falar. E aí Baraque leva a Débora, chama ela para essa guerra. Para quê? Porque ele sabia que com Débora lá, eles seriam fortalecidos em Deus. Tanto ele quanto os homens dele. Porque eles estavam debaixo da direção de Deus que foi dado para Débora. E Débora vai com ele. E Deus dá a vitória, porque Deus já tinha dito que daria a vitória para eles, entregaria. A vitória era certa. E aí, quando termina, depois que Deus entrega, eles pegam e fazem um cântico. Débora e Baraque. Faz um cântico, nesse cântico eles relatam tudo o que aconteceu nessa guerra. E adoram o Senhor. Então Débora também era uma adoradora. Olhe quanta característica numa mulher só. E aí, o que aprendemos com Débora? Ser uma mulher obediente a Deus, ouvir a direção de Deus, andar debaixo da direção de Deus. Ser incentivadora, influenciadora, foi o que ela fez com Baraque. Ela influenciou ele, sabe? Convenceu ele a ir para aquela guerra. Corajosa, ela não teve medo. Foi para a guerra. Esposa e adoradora. Gente, ela é profetisa. Que eu e você possam usar esse tempo para a gente falar de Deus, que a gente possa profetizar a boa nova de Deus, que a gente possa profetizar o amor de Deus para essas mulheres e para todos que estão à nossa volta. Que possamos ser um chofar de Deus nesses dias, sabe? Um chofar de Deus. Por que eu falo nesses dias? Porque nesses dias é o momento que as pessoas estão mais precisando ouvir algo do Senhor. É onde as pessoas estão mais precisando ouvir algo da parte de Deus. E vai ouvir através de quem, querida? De mim e de você. Então essa tarde é isso que eu quero deixar pra gente. Que o Senhor possa nos usar. Hoje eu trouxe 2 mulheres, mas foram ministradas aqui mais 6 mulheres para vocês. E cada mulher com uma característica forte. Cada mulher com característica que fala conosco. E muitas delas passam por isso. Quem muitas vezes não tem uma vida de calmaria e de repente explode algo para mexer com a gente, para a gente viver o propósito de Deus, para a gente viver no centro da vontade de Deus. Todas nós. E que eu e você possamos pegar essas mulheres e pegar essas características e aplicar nas nossas vidas. Correr atrás daquilo que Deus tem nos chamado para viver. Amém? Amo você e Deus abençoe cada uma. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Amo vocês. Tchau.